Olá, alunas e alunos, tudo bem? Preparados para o nosso Prepara? Hoje eu sou o professor Vladimir Cerveira e hoje eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Ciência Política. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero me apresentar. Eu sou professor do curso de Direito, mestre e doutor em Direito, com doutorado em Direitos Humanos. Também sou coordenador do curso de Direito do campus Tom Jobim, e hoje eu estou aqui para discutir um pouco da disciplina de Ciência Política. Estou com a professora Cíntia Marques, que está nos acompanhando pelo chat. A professora Cíntia Marques já está ativa, já está dominando o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, por favor, escrevam no chat. Eu também vou pedir agora, para a gente começar a esquentar, para vocês escreverem no chat de onde vocês são. Já fiquei sabendo que nós temos alunos do Brasil inteiro e eu acho isso uma experiência fantástica. Estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês e ajudando nesse momento, que é o momento mais esperado do semestre, que é o momento que está chegando a nossa AV de Ciência Política e Teoria do Estado. Começando agora, eu vou falar um pouco do que nós iremos tratar nessa nossa aula. Iremos tratar do conceito de Estado-nação, a formação do Estado, como se deu esse processo, quais são as teorias a respeito da formação do Estado-nação. Iremos trabalhar também ideologias políticas, porque, obviamente, se estamos trabalhando a ideia de Estado, estamos trabalhando a ideia de pessoas dentro do Estado, também vamos trabalhar a ideologia, que é, ao final, o que organiza a sociedade interna. Iremos trabalhar um tema bem interessante, que é o poder constituinte. Iremos ver quais são os tipos de poder constituinte que existem. Iremos trabalhar também um tema que eu acho que é muito atual, que eu tive um carinho especial para escolher, que são os chamados grupos de pressão e o advocacy, que são dois instrumentos do direito e da ciência política. Iremos trabalhar, ao final, o racismo estrutural. Nós sabemos que o Brasil tem algumas questões ainda não bem resolvidas e vamos tentar entender como é que elas atuam na prática e o que nós podemos fazer. Começando agora pelo primeiro ponto, introdução ao conceito de Estado. Eu vou apresentar agora para vocês algo prévio à ideia de Estado-nação. Vamos imaginar o surgimento a partir do zero. Como é que se deram os agrupamentos humanos e como é que, desses agrupamentos, levou até essa ideia moderna que nós temos de Estado-nação, que é a ideia que nós temos hoje. Vou apresentar para vocês o conceito de Aristóteles, que diz que o homem é, por natureza, um animal político. E o que significa quando Aristóteles está falando que o homem é, por natureza, um animal político? Ele está dizendo para a gente que não basta vivermos em sociedade. Ele fala que, além de um animal social, nós somos animais políticos. Essa ideia passa para a gente uma composição entre viver em sociedade e participar ativamente das decisões daquela sociedade. Isso seria, para Aristóteles, o fazer política, o lugar de realização do indivíduo. Então, para Aristóteles, não basta que a gente esteja vivendo aqui na nossa cidade. Eu falo do Rio de Janeiro. Não basta eu estar no Rio de Janeiro, não basta eu estar perto das pessoas. Realmente eu gosto de estar perto, todos nós gostamos de estar perto. Por isso que nós vivemos no início em família e depois em cidades e países. Nós temos também, segundo Aristóteles, que participar. Eu tenho que ser ouvido e eu tenho que conseguir determinar ou contribuir para o futuro daquela comunidade. Seria isso o fazer política, que é tão importante para Aristóteles. Avançando um pouquinho da antiguidade, passando ali para a Idade Média, final da Idade Média, nós temos Maquiavel, que na sua obra mestra, O Príncipe, de 1513, apresenta para a gente o seguinte conceito: todos os estados, todos os domínios que têm tido ou têm império sobre os homens são estados e são repúblicas,
ou principados. Se vocês repararem, Aristóteles já está avançando nessa ideia de Estado. Ele está dizendo para a gente que todos os Estados, eles são ou repúblicas ou principados. Ele já está pensando num modelo de organização, numa forma de Estado e num sistema de governo. Quando Maquiavel trabalha essa ideia dentro da sua obra O Príncipe, ele busca fazer uma análise de como surgiram os estados, como é que eles foram se desenvolvendo e por que alguns estados acabaram e outros avançaram. Agora eu estou falando muito dessa palavra Estado. Eu acho que agora já cabe a gente fazer uma distinção, que eu acho que é muito importante para o desenvolvimento da nossa aula. Estado é diferente de país. País é uma organização cultural, é uma organização que a gente chama de verossemelhança. Nós nos identificamos, é a ideia de nação, que nós iremos trabalhar mais adiante. Já Estado é uma organização política, jurídica, administrativa. Ou seja, o país é o resultado da nossa convivência, do nosso desenvolvimento cultural como uma só nação, e Estado é a maneira como nós, nação, organizamos política e juridicamente aquela estrutura onde vivemos. Isso é muito importante para que vocês possam entender o que virá. Norberto Bobbio, um dos maiores pensadores da Itália do século passado, o Estado é a organização política da sociedade que exerce poder soberano sobre um determinado território e população. Ou seja, o Estado, que é essa organização que eu acabei de falar para vocês, política administrativa, ele exerce um poder sobre determinado território, sobre todos aqueles que estão ali dentro. É uma das características principais do Estado. Seguindo ainda, para compreendermos bem como funciona essa história da formação, ou como ela se desenvolve, a história da formação do Estado, ou do Estado-nação, nós conseguimos separar duas teorias. Primeiro, é a teoria naturalista, que tem como principal expoente Aristóteles. O que prega essa teoria naturalista? Ela diz o seguinte: o Estado, essa formação administrativa, esse resultado da convivência, ele é algo espontâneo. É algo que surge naturalmente, com o passar dos anos. No início, as pessoas viviam em famílias. Depois de um tempo, começou a juntar mais família. Foram ficando uma família do lado de outras, elas foram se organizando próximo. Isso levou inicialmente a uma cidade. Essa cidade foi crescendo, já não suportava a quantidade de pessoas que estavam ali, se separou em outra cidade, e o resultado, com o passar dos séculos, foi o Estado, que serve para organizar a vida dessas pessoas que estão dentro desse espaço territorial. Então, para Aristóteles, a formação do Estado, esse Estado que a gente chama de Estado da teoria naturalista, ele não é pensado, ele é somente o resultado da convivência. Já nós temos uma outra teoria, que a gente chama de teoria contratualista. Essa teoria é a que nós mais estudamos no direito, que é a mais aceita. E aqui eu quero fazer uma ressalva, que a gente não exclui totalmente a teoria naturalista da formação do Estado, mesmo que nós sigamos pela teoria contratualista. Apenas nós acreditamos que na teoria contratualista, o elemento principal é a vontade explícita, a vontade racional do indivíduo, da sociedade, querer se organizar. E a história nos mostra que esse modelo de organização foi mudando com o passar dos séculos. Então, como expoente, nós temos Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau.
Eles apresentam para a gente, e aqui eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, a ideia de contrato social. O que seria o contrato social? O contrato social, eu até coloquei aqui, ó, é uma oposição à ideia de estado de natureza. O contrato social é o seguinte: nós, para vivermos em sociedade, nós temos que abrir mão da nossa liberdade natural. Ou seja, nós temos que passar para alguém um poder decisório que vai conferir a validade das nossas ações em sociedade. Vou explicar melhor. Quando nós estamos vivendo em sociedade, em algum momento nós passaremos por um conflito. Eu sempre dou um exemplo, eu vou fazer aqui no cantinho superior, para ficar mais claro. Nós temos dois vizinhos, não sou muito bom de desenho, tá? São dois vizinhos que eles estão aqui, não sei se dá para perceber, aqui tá duas casinhas, tá? Vocês estão percebendo que ainda bem que eu trabalho com direito, não desenho. Nós temos dois vizinhos que eles são agricultores, estão plantando. Aqui nós temos várias plantações e aqui no meio passa um rio. Olha que interessante. No momento que as coisas estão caminhando da melhor maneira, nós teremos água para os dois vizinhos, para que os dois vizinhos possam irrigar as suas plantações. Todos viverão felizes e contentes e não precisam de nenhum tipo de terceiro para ajudar em qualquer tipo de problema. Agora vamos supor que em algum momento da história, por algum motivo, e agora com os câmbios climáticos a gente percebe isso melhor, esse rio comece a secar e nós não vamos ter água disponível para os dois vizinhos. No estado que a gente tinha chamado estado de natureza, esses dois vizinhos iriam resolver seus problemas por sua própria conta. Ou seja, o mais forte venceria, o que tivesse uma família mais numerosa para guerrear venceria, o que tivesse mais amigos na vila venceria. Mas isso não é o melhor para a gente, correto? Então, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, através do desenvolvimento do contrato social, eles acreditam que a melhor maneira de resolver esse problema é se houvesse um terceiro que não está participando desse problema, um terceiro. Esse terceiro é que vai decidir o que deve ser feito nessa ocasião. Quem é que tem razão, como é que vai ser a partilha. É um terceiro que ele não tem como vontade ajudar uma das partes, e sim resolver o problema. Esse terceiro seria o Estado. E aí começa o império das leis que nós temos. Então, o contrato social é o acordo pelo qual os indivíduos abrem mão de parte de sua liberdade em troca de proteção, ordem garantidas por um governo. Ele é oposição ao estado de natureza, que é uma condição hipotética, claro, em que os indivíduos viviam antes da formação do governo e das leis. Um outro ponto, e eu quero que vocês prestem atenção agora em mim, um outro ponto que eu sempre gosto de reforçar nas minhas aulas é que quando o aluno lê essa palavrinha, essa frase, estado de natureza, essas duas palavras, ele, por diversos motivos, acaba imaginando um estado primitivo. Quando nós estamos falando de estado de natureza, nós não estamos falando de homem das cavernas, tá? Daquilo que Rousseau apresenta como o bom selvagem. Nós não estamos falando disso. Quando nós estamos falando de estado de natureza, nós estamos falando de uma era antes dessa noção de estado, de governo, de leis. Vocês devem lembrar, aqueles que acabaram de sair do ensino médio, antigamente segundo grau, para os mais antigos assim como eu, que antes dessa ideia de Estado, dessa ideia de um só Estado, uma só lei, cada feudo tinha sua própria regra. E não existia um poder tão forte assim que conseguisse, dentro de um país, fazer com que todos obedecessem apenas uma lei. Isso só acontece com o desenvolvimento do Estado. O desenvolvimento do Estado, que inicialmente
Hobbes trabalha através da defesa do Estado absolutista, né? Vocês devem ter lembrado dos exercícios do professor de vocês em sala de aula sobre a obra O Leviatã, de Thomas Hobbes, né? Onde o Hobbes ele advoga por um poder central, lembrem, um imperador, que inclusive deveria estar acima das leis para poder modificar as leis. E Hobbes, até na capa da sua obra, Leviatã, que é a obra mais famosa dele, ele tem a figura de um monarca cheia de rostos em seu corpo. Esses rostos significa o povo. O monarca está ali para representar o povo. Já John Locke, o pai do liberalismo político, ele já tem uma visão um pouco diferente. Ele acredita na necessidade da validade desse acordo, desse contrato social, que é um acordo tácito, ele não é escrito, é apenas uma aceitação por parte da população que está vivendo naquela região. Ele acredita nisso, mas ele não acha que deve ter um homem acima da lei, né? A lei, ela deve ser estatal e o Estado deve também respeitar a lei, pai do liberalismo político. E nós temos Rousseau, que segue pela mesma linha de Locke, mas ele já avança um pouco no liberalismo. Ele já prega um liberalismo com algumas modificações, onde não somente o indivíduo, como Locke acreditava, mas também a coletividade, a sociedade deve ser protegida pelo Estado. Um dos fatos históricos mais importantes que nós temos para o desenvolvimento da ideia de Estado-nação, é o Tratado de Westfália. O Tratado de Westfália, que pôs fim à Guerra dos 30 Anos e é considerado um marco do reconhecimento das soberanias dos Estados, estabelecendo a base para a criação do Estado-nação. O Tratado de Westfália foi para botar fim a uma guerra religiosa entre protestantes e católicos, mas o resultado disso foi muito emblemático. Além de botar fim, obviamente, a uma guerra sangrenta que durou 30 anos, quer dizer, não durou pouca coisa, o resultado desse tratado foi emblemático para todos nós que acreditamos no direito e acreditamos na ideia de Estado, que é o surgimento de características essenciais para o Estado: povo, território e soberania. Por que são características fundamentais e por que o Tratado de Westfália é tão importante para a gente? Porque o Tratado de Westfália, resumindo, ele diz que dentro de um Estado, dentro de suas fronteiras, o Estado ele é o poder soberano para decidir qual é a fé que o Estado irá professar. Mais do que decidir se os protestantes poderiam seguir ou se os católicos poderiam continuar, mais importante do que decidir que existe um governo, mais do que isso é dizer que dentro de um determinado território, que tem um povo, que tem um governo, quem irá decidir tudo que ocorrerá ali dentro será esse povo através do seu governo soberano. Esse é um resultado muito importante e a partir daí a ideia de Estado começa a se modificar. Nós estamos falando agora em estados com fronteiras fixas, fronteiras que não são mais móveis ao bel prazer de uma invasão, são fronteiras fixas agora. Como funcionava antes, se a França invadisse um pedaço da Inglaterra, aquele pedaço de Inglaterra a França considerava seu Estado. A partir desse tratado, não, se reconhece as fronteiras. Isso é muito importante. Explicando um pouco o conceito, vamos começar com o território. Território é um espaço delimitado onde o Estado exerce o seu poder. Ele não apenas marca fronteiras físicas, mas também define o alcance da jurisdição do Estado. O que significa isso? Que dentro de determinado espaço geográfico, que são as fronteiras, a única ordem vigente será a ordem do Estado. Então, qual é a ordem vigente que nós temos no Brasil? A ordem soberana máxima, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Professor, e a legislação dos Estados Unidos tem validade no Brasil?
Nenhuma. E a legislação da Argentina tem validade no Brasil? Nenhum. E os tratados internacionais, eles têm validade? Tem, se o Brasil quiser que tenha. Se o Brasil não quiser, também não tem validade. Percebam, essa ideia de território também está relacionada a uma ideia de poder soberano do Estado, dessa figura abstrata, que é uma figura que surge por uma necessidade de organizar as pessoas que estão ali vivendo. O território, ele pode ser o território físico, como nós conhecemos, ele pode ser o território marítimo, e aí temos uma regra, e nós temos também território aéreo, que a gente chama de espaço aéreo, que vai até o final da estratosfera, ou seja, o início da atmosfera, por isso que os aviões, para passar por cima de um país, eles pedem autorização. Existe um acordo de aviação internacional que permite com que os aviões cruzem os países, né? Exceto aviões de guerra, porque o espaço aéreo se entende como território do país. E também o subsolo, obviamente. Quem é o poder soberano, quem exerce o poder soberano do subsolo é o Estado. Nós temos também uma ideia bem interessante, que é uma ideia um pouco mais ampla, que é a ideia de povo. Povo é um conjunto de cidadãos, que vivem sob a autoridade do Estado. Para Bobbio, o filósofo italiano, a cidadania é a chave para entender a relação entre indivíduos e o Estado. Quando a gente está falando de povo, nós falamos, vou botar aqui também ajuda aqui no canto superior direito, a gente está falando de povo. Nós também temos como inferência a ideia de população. Apresentamos também aqui, ao mesmo tempo, a ideia de nação e também a ideia de cidadania. O que seria povo? Seria aquele indivíduo que possui vínculo jurídico com o Estado. Vínculo jurídico com o Estado fica meio confuso, né? Sim, esse vínculo jurídico nós chamamos de nacionalidade. Por que nacionalidade é um vínculo jurídico? Porque na nossa legislação estão os critérios para que você possa ser brasileiro, para que você possa ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Reparem, a ideia de povo, ela é uma ideia jurídica, é uma ideia construída com o próprio Estado. E população, professor, o que seria? População é muito simples, seria a quantidade numérica de pessoas em um país. Ou seja, a quantidade de pessoas que naquele momento que foi feita a aferição estão convivendo dentro do país. Aí podem entrar nacionais ou estrangeiros. Ah, tá bom, entendi. Então, povo tem a ver com esse vínculo jurídico que se adquire com a nacionalidade, seja ela originária, aquela de quando você nasce, ou aquela que a gente pode conquistar cumprindo determinados requisitos que estão na Constituição. Perfeito. Professor, então o que seria a nação? Nação tem a ver com Estado-nação? Sim, tem a ver. O que é o Estado-nação? Uma organização política, jurídica, chamada Estado, representando um povo que possui laços culturais, que existe uma história comum entre aquelas pessoas que nós identificamos como nação. Então, nação significa vínculos históricos, culturais de determinado povo. Essa é a ideia de nação. No Brasil, nós dizemos que nós temos um só povo e múltiplas nações. Por que nós temos um só povo e múltiplas nações? Porque a ideia de povo já está na nossa Constituição. Está lá dizendo, para ser povo, para ser brasileiro, tem que ter nascido no Brasil, tem que ter vínculo, está tudo lá escrito. Para ser considerado brasileiro,
que a gente pode fazer o processo de naturalização, tem as regras também que devem ser seguidas para que você possa ser naturalizado. Já a gente diz que nós vivemos com múltiplas nações porque nós temos várias nações convivendo aqui no Brasil hoje. Nós temos nós, né, que somos a maioria hoje em dia do povo. Nós temos nações indígenas, que tem nações, não é nação, são nações. Porque nós temos várias comunidades indígenas, agrupamento de indígenas que têm seus laços históricos, culturais diferentes de outros. Então, quando a gente pega um tupi, ele é diferente de um tucano na parte do Pará, ele é diferente de um tupi-guarani, embora o nome seja próximo. São comunidades diferentes, então nós dizemos que são nações diferentes. Mas prestem atenção, essa ideia de nações diferentes não afasta aquela outra ideia inicial, que nós temos um só povo. Somos todos brasileiros, independente de como nós nos identificamos com aquela comunidade na qual estamos inseridos. Professor, entendi. Povo é diferente de população, população é meramente numérica, a quantidade de pessoas que estão lá dentro. Nação são os vínculos histórico-culturais que aqueles indivíduos, que alguns indivíduos têm em relação aos outros. E cidadania? Cidadania é a maneira como o povo irá interagir ou irá interferir no Estado. Vocês já devem ter ouvido essa ideia de cidadania. A cidadania é a nossa responsabilidade frente à comunidade através da nossa participação efetiva no Estado. A cidadania que nós temos garante a gente o direito de votar e o dever de votar, porque nós temos o direito de interferir e, como cidadãos, nós temos a obrigação de contribuir com a sociedade interferindo. É o princípio da cidadania. Chegando aqui ao nosso último ponto, soberania. O que é o poder soberano? O poder soberano é o poder supremo que existe no Estado. É o poder que o Estado exerce em determinado território frente a uma determinada população. Professor, ele não deveria interferir somente em referência ao seu povo? Não, ele interfere na população. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão dentro do território brasileiro estão baixo lei brasileira. Então, se elas estão sujeitas ao direito brasileiro, à legislação brasileira, obviamente que o Estado ele interfere em suas vidas. É o poder soberano, está em todos que aqui colocam o pé. Ok, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, a professora Cíntia Marques, minha amiga, está no chat pronto para ajudar vocês. A gente falou da ideia de construção de Estado. Recapitulando, o Estado é uma organização política administrativa. O Estado-nação vem com uma ideia de representação, ou seja, essa organização política administrativa, ela vem para representar aquelas pessoas que estão ali dentro. No início, através de um movimento arbitrário, através de uma ação, arbitrária, com as monarquias absolutistas, e com o desenvolvimento da sociedade, com o avanço da história, através das revoluções norte-americanas, da Revolução Francesa, o Estado se torna um Estado democrático, um Estado republicano, na maioria dos casos, em que a população tem poder de voz, inclusive naqueles estados que não são república. Hoje, a ideia de monarquia não é a mesma da ideia de monarquia há 200 anos atrás. Nós temos uma monarquia democrática, uma monarquia que protege os seus cidadãos e garante a eles o poder de escolha. Mas dentro desse Estado que está organizado, que tem leis imperativas que obrigam que a gente siga determinado caminho, nós temos as ideologias, porque ideologia é algo que existe indiferente da nossa percepção, da gente reconhecer a determinada ideologia ou não. A ideologia, ela molda o caminho do Estado. Deixa eu parar para beber uma aguinha. Com licença.
Voltando, vamos aqui falar inicialmente do que a gente chama de conservadorismo moderno. O conservadorismo moderno, ele deriva, obviamente, do conservador clássico, que é aquele conservador que nós tínhamos historicamente. Todos nós, na verdade, somos um pouco conservadores. E depois eu vou explicar qual é a diferença. Todos nós somos um pouco conservadores, todos nós temos hábitos que nós gostamos de seguir. Alguns filósofos da ciência política, uns filósofos políticos, dizem que todo mundo é conservador em algum grau. Todos nós temos hábitos e costumes que nós prezamos e queremos manter. Qual é a diferença, então, para o conservador moderno, para o conservadorismo moderno? Burke já diz para a gente, uma sociedade sem os meios para a mudança é uma sociedade sem os meios para se conservar. Ele já dá uma dica muito interessante. O conservador não é uma pessoa que rejeita a mudança. O conservador, ele preza pelo progresso, ele entende o progresso e o progresso traz algumas mudanças. Vamos lembrar como eram as relações de trabalho na década de 80 e como elas são agora. Fruto do progresso, nós temos aplicativo, nós temos jovens que estão abrindo empresa todos os dias dentro do seu computador. Olha que maravilha. Nós vamos falar de progresso, vamos falar das mulheres, das milhões que estão nos assistindo, que estudam hoje em dia direito, que há 50 anos atrás não poderiam fazer isso. E até pouco tempo, atrás, só poderiam fazer se tivessem autorização. Repare, o progresso, ele é necessário. Isso aí não existe discussão. E o conservador moderno, ele entende a necessidade do progresso. No entanto, tem algumas questões que ele gostaria de manter. Então, voltando aqui para o nosso material, o conservadorismo moderno, ele busca preservar as tradições e instituições fundamentais da sociedade. Ou seja, a ideia de família, a ideia de religião, a ideia de ordem. O conservador moderno, ele se sente confortável se há algumas instituições que são muito caras para ele, que são muito importantes, como essas que eu acabei de falar, se elas vão se mantendo. E se há necessidade de alteração, o conservadorismo moderno, o conservador moderno, ele entende que deve haver a modificação, mas ela deve ser paulatina. Qual é a fundamentação desse pensamento? Ora, o mundo todo, o mundo evoluiu até aqui. A gente não pode, em um momento, em um estalar de dedos, mudar tudo o que aconteceu ou desqualificar tudo o que a gente fez até ontem. Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que as instituições religiosas não são importantes, porque a história da humanidade ela se confunde com a história da religião. Nós não podemos dizer que a família não é importante, porque a história da sociedade, a história da fundação do Estado se confunde com a história do desenvolvimento do núcleo familiar. Então, para o conservador moderno, a gente pode ter sim alterações, a gente pensa no progresso, ele valoriza o progresso. Contudo, a gente não pode apagar da memória tudo que nós tivemos. Então, para o conservador moderno, é necessário que as mudanças sejam paulatinas, que elas ocorram de maneira vagarosa, que seja de pouquinho em pouquinho, para que a gente possa aproveitar todo aquele histórico e acúmulo de conhecimento do passado para o desenvolvimento do futuro. Principais características, então, que eu já falei: preservação das tradições culturais, religiosas e sociais, estabilidade e ordem, o progresso é aceito desde que não comprometa a estrutura, e instituições fortes, defende a importância das instituições, como a família, a igreja e o sistema legal. A gente ouve todos os dias pessoas que se dizem conservadores, mas que às vezes não são. Isso é um erro muito comum. É um erro de identificação também muito comum. Olha só, o conservador, ele não é o reacionário. Qual é a diferença do conservador, a diferença principal do conservador para o reacionário? Enquanto aqui
Anteriormente, eu mostrei o Burke falando sobre as mudanças que são necessárias para a conservação daquela sociedade. Richman diz o seguinte: o reacionário luta para reverter as mudanças consideradas responsáveis por ameaçar os valores fundamentais da sociedade. O reacionário, ele não quer o desenvolvimento futuro, ele quer a volta para o passado. Então, para a gente poder exemplificar, o reacionário, ele não quer que as instituições familiares sigam avançando. Eles querem somente que possa existir somente aquela instituição familiar que existia antes. E quando a gente pensa em instituição familiar, olha como ela avançou muito, a ideia de família. Antigamente, a ideia de família era pai, mãe, filhos, sendo o pai o chefe da família. Hoje em dia, essa ideia de chefe da família não existe mais, existe uma igualdade entre pares, e hoje em dia a gente reconhece outras ideias, outras formatações de família. Dou um exemplo para vocês. Até a concepção passada, uma mãe que criou seus 3 filhos sozinhas, seja porque o pai foi embora, seja porque faleceu, não era considerada família. Será que seria justo não considerarmos uma mãe que cuidou, trabalhou, se dedicou à criação dos seus filhos como família? Óbvio que não. Hoje em dia nós reconhecemos que sim, é uma família. Então o reacionarismo nada mais é do que uma volta ao passado, uma oposição ao progresso. O reacionário, ele não quer avanços, ele não quer modificações na estrutura social, ele quer que tudo siga como era antes. Então, as principais características é uma rejeição pura ao progresso, não aceita mudanças, ele quer que volte tudo a ser como era antes. Esse movimento reacionário, ele começa a se desenvolver de uma maneira muito forte a partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como o próprio termo diz, é uma revolta total, é uma reviravolta total. Então nós temos novas leis, novas organizações sociais, nós temos uma nova maneira do Estado interagir com a igreja, nós temos uma mudança de tudo. O reacionário, ele quer a volta ao passado. Então ele quer a volta do servo, ele quer a volta do monarca. Ele não aceita que as coisas podem avançar, mantendo algumas tradições. Ele quer a volta ao antes. É a nostalgia da ordem passada, conforme eu acabei de falar, e uma postura antimoderna. Esses avanços sociais e políticos, ele não tolera. Inclusive, a gente vê isso expresso em algumas pessoas que fazem alguns comentários ainda jocosos em relação da participação de mulheres na política. A gente vê isso todos os dias. Vou avançando aqui. E o liberalismo? O liberalismo, a gente começa com aquele liberalismo clássico de John Locke, que muito inspirado e inspirador de Adam Smith e Ricardo, que é o liberalismo econômico. Eles não são a mesma coisa, mas estão caminhando juntos. Mas pensava muito no indivíduo, né? No pensamento de John Locke, o Estado só deveria proteger a propriedade privada e a vida do indivíduo. O liberalismo moderno já avançou um pouco em relação a isso. Ele ainda tem como norte a proteção da propriedade privada, obviamente, e da vida do indivíduo, mas ele já se modificou, ele já entende que não basta a gente garantir propriedade privada se a gente não garantir meios para que o indivíduo que não é dotado de propriedade, ou seja, os pobres da sociedade, não possam, pelo seu esforço individual, alcançar a prosperidade. Agora, vamos pensar em 1600, 1700, 1800, a expansão do liberalismo político no mundo. Naquela época, não se pensava em como os pobres poderiam desenvolver sua capacidade para deixarem de ser pobres. Então, não existia, por exemplo, escola pública. Não existia saúde pública. Só existia serviços privados que uma minoria poderia pagar. O liberalismo moderno, ele já se modificou. Ele acredita no valor da propriedade, na pouca intervenção do Estado
e na proteção da vida, mas ele acredita que o Estado deve prover os meios para que o indivíduo possa se desenvolver. É por isso que começa uma onda de bem-estar social. Então, além de garantir liberdade econômica, eu vou garantir também uma educação mínima, né? Mínima que eu digo de formação mínima, para que todos possam saber ler, escrever, fazer contas e, a partir daí, poder desenvolver as suas capacidades e progredir de vida conforme aquilo que eles conseguem, que eles podem gerar por si mesmo. Então, o liberalismo moderno, ele acredita em uma coisinha chamada bem-estar social. É necessário que o Estado intervenha pouco, mas que, se for para intervir, que intervenha para garantir condições mínimas de desenvolvimento. Surge assim um estado de bem-estar social que garante saúde e educação, por exemplo, que tem como essas duas ferramentas, a educação e a promoção da saúde, como o mote principal da sua função. Principais características: liberdades individuais continuam, intervenção do Estado para promover a justiça social, redução da desigualdade, por isso que as políticas de repartição de renda e de acesso são políticas liberais. A gente vê que essa política, por exemplo, de cotas que nós temos aqui no Brasil, que começou nos últimos 20 anos, já existe em outros países liberais, como Estados Unidos, há muito mais tempo. Economia de mercado com regulação. O Estado deve intervir, mas prestem atenção, alguém deve estar dizendo: professor, mas o liberalismo não acredita na não intervenção do Estado na economia? O liberalismo moderno continua acreditando na não intervenção do Estado na economia, exceto se for para garantir uma competição justa. Então, se vocês repararem, os estados liberais, eles têm uma ação muito forte para combater monopólios. Porque o monopólio, ele corrompe a ideia liberal. Porque se nós temos apenas uma grande empresa que é capaz de prestar todo o serviço, como é que outros indivíduos vão poder se desenvolver? Onde é que estará a competitividade? Então, o liberal moderno, ele acredita na intervenção, mas uma intervenção estatal na economia justificada para corrigir alguns equívocos ou algumas dissonâncias que podem estar ocorrendo na economia. Avançando um pouquinho mais, vamos falar rapidamente dos estados totalitários. Nós temos o nazismo e o fascismo, dois regimes totalitários do século passado, que são muito parecidos, não são a mesma coisa, até porque não começam no mesmo local. Nós temos o nazismo, que se origina na Alemanha, e o fascismo, que se origina na Itália. A gente deve lembrar, vocês devem lembrar muito bem, porque isso ainda é muito falado e deve ser falado, dos crimes cometidos pelos nazistas, como o Holocausto, né, que é a caça sistemática de um grupo de pessoas, de uma nação específica. Olhem que interessante, os judeus, voltando ao passado, ao que a gente acabou de falar, há 15 minutos atrás, os judeus são uma nação, né, porque a gente tem judeus no Brasil, eles fazem parte do povo brasileiro, ou da população, se estiverem aqui a trânsito, mas se eles nasceram aqui, eles fazem parte do povo brasileiro, mas eles também fazem parte da nação judia. Olha que interessante, como a nossa matéria ela vai constantemente se reorganizando e se reconectando. Então, o nazismo, ele cometeu todas aquelas barbaridades do Holocausto, a caça sistemática a determinado grupo de pessoas, a nação judia, não somente aos judeus, mas sim também aos ciganos, homossexuais, e uma caça sistemática a um grupo político, que seria os comunistas, do Partido Comunista, e eles acreditavam nessa supremacia racial e nesse nacionalismo extremado. E aí eu vou pedir 2 minutinhos para a gente entender a diferença de nacionalismo, nação. Nacionalismo
Nação, a gente já sabe que é aquele vínculo histórico-cultural entre indivíduos que estão em determinado território, que os diferencia de outros indivíduos com outros vínculos histórico-culturais. O nacionalismo, e a gente ouve falar muito isso, e algumas pessoas se perguntam, mas por que nacionalismo é ruim? Né? Esse nacionalismo extremado. Amar o seu país não é bom? Amar o seu país é muito bom. E é o que a gente espera, que todos nós amemos o nosso país, por isso que a gente vive nesse país. Quando a gente fala dos ultranacionalistas, não é aqueles que amam muito o seu país. São aqueles que colocam o seu país como centro do mundo, desprezando ou desqualificando pessoas que não são daquela determinada nação. Então, no caso da Alemanha, os ultranacionalistas, eles não acreditavam que todo alemão era superior. Porque dentro de todos os alemães, tínhamos judeus, tínhamos ciganos, tínhamos comunistas, tínhamos homossexuais, que também foram perseguidos. Ele acreditava que os alemães arianos, aqueles que são de uma determinada característica, eram os especiais. E por isso que eles saíram caçando todo o resto. O fascismo segue a mesma linha do nazismo, na questão da agressividade, mas ele não tem essa ideia ultranacionalista de superioridade de uma raça. Ele sim tem uma ideia que foi muito desenvolvida por Mussolini, Benito Mussolini, El Duce, como ele gostava de se chamar. Ele tem uma ideia muito focada, assim como na Alemanha, de autoritarismo, militarismo e controle absoluto do Estado. É a negação da participação popular. Embora tanto Hitler quanto Mussolini tenham ascendido através do modelo democrático, da democracia, a primeira coisa que eles fizeram foi dizer que a democracia já não servia, era inimiga do povo. É sempre essa desculpa. Se elegem e depois dizem que aquilo que está existindo, que levou eles ao poder, não era bom. Foi isso que aconteceu na Alemanha e na Itália. A comparação que nós temos aqui, eu separei aqui para a gente poder avançar. Ambos defendem centralização do poder, uso da propaganda e violência, mas o nazismo foca na supremacia racial, enquanto o fascismo se baseia no corporativismo e no nacionalismo. Avançando aqui, para a gente já chegar, nos prepararmos para o final, eu vou apresentar para vocês uma ideia que surge dentro do conceito de Estado-nação, que é a ideia de poder constituinte. Lembrem, vamos lembrar. Estado é a participação, é a organização política administrativa dentro de um determinado território. Nação é aquele povo com laços culturais que vivem ali. Por isso que é Estado-nação, ou seja, uma organização para um grupo de pessoas determinadas. Essa nova ideia apresenta também uma ideia de dependência. O Estado depende daquelas pessoas. O Estado, ele nasce para servir aquelas pessoas que estão dentro daquele país, dentro daquela fronteira determinada. A gente tem o surgimento de uma ideia de que a soberania não é apenas estatal. O Estado representa a soberania, mas a soberania, ela é popular. A soberania vem da gente. E o Estado é o representante das nossas vontades. É aquilo que Rousseau chama de vontade geral. O Estado, ele representa a vontade geral, né? Ele não representa a vontade de todos, porque eu posso não querer uma coisa, mas a maioria quer. Então, ele representa a vontade geral e o dever do Estado é, através da representação da vontade geral, tentar corresponder, de alguma maneira, à vontade individual, que a gente chama de vontade de todos. Para que a gente possa exercer a nossa soberania, existe um conceito chamado poder constituinte. O que é esse conceito de poder constituinte? É a autoridade suprema responsável por criar ou modificar a Constituição de um Estado. É o poder que institui a Constituição, sendo validada para todas as outras normas jurídicas. O poder constituinte nós temos permanentemente. O que significa? A qualquer momento eu posso elaborar uma nova Constituição. A qualquer momento, eu como povo, eu como brasileiro, nós podemos propor uma nova Constituição.
E se nós quisermos efetivamente, nós iremos fazer como nós fizemos em 88, como nós fizemos anteriormente desde 1824. Então, o poder constituinte é a capacidade que nós temos de criar uma Constituição, elaborar uma Constituição, mas também de modificar. Reparem, nós podemos modificar a nossa Constituição, nós podemos modificar a nossa legislação. Esse é um poder que nós temos também. Então, o poder constituinte ele está dividido em dois poderes. Poder constituinte originário, é a capacidade que nós temos de elaborar a nossa lei máxima, e o poder constituinte derivado, que é a capacidade que nós, como povo, temos, através de nossos representantes no Congresso, no Senado e na Câmara dos Deputados, essa capacidade que nós temos de modificarmos aquilo que nós criamos, a Constituição. Então, nós temos poder constituinte originário, elaboração de uma nova Constituição, e o poder constituinte derivado é a capacidade que nós temos de modificar esta Constituição, exceto, se estivermos falando de cláusulas pétreas que estão no artigo 60, parágrafo 4º. E ali, de forma taxativa, diz o que não pode ser modificado em hipótese alguma através do nosso poder constituinte derivado. Se nós quisermos modificar o que está no artigo 60, parágrafo 4º, nós temos que elaborar uma nova Constituição. Uma outra, e agora eu acho que já estamos chegando à nossa última discussão, é a ideia de Hans Kelsen e Carl Schmitt, que eu trouxe para vocês. Hans Kelsen, que tem a sua teoria pura do direito, que é uma discussão muito interessante de quem será o guardião da Constituição. Se nós temos uma Constituição, quem é o responsável por interpretar essa Constituição? O Hans Kelsen, ele acredita que a Constituição deve ser interpretada por um tribunal constitucional ou uma Suprema Corte, porque trata-se de uma função jurisdicional, porque para ele a legislação, óbvio que é uma elaboração política, mas é uma elaboração racional, técnica e jurídica. Se é racional, técnica, jurídica, somente um órgão de deliberação máximo, como o Tribunal Constitucional ou a Suprema Corte, no caso do Brasil, nós temos a Suprema Corte, nos Estados Unidos nós chamamos de Tribunal Constitucional, é que poderiam modificar. Mas ele não é uma visão, não tem, existem outras visões, e uma outra visão que compete muito com ele é a visão de Carl Schmitt, que ele diz para a gente que quem deve verificar e organizar o que deve ser feito segundo a Constituição é o chefe do Estado. Por quê? Porque a Constituição ela é elaborada a partir do nosso poder constituinte originário, que é um poder constituinte da população. Nós que enviamos nossos representantes para a Assembleia Nacional Constituinte para que eles possam, em nosso nome, por nossa vontade, elaborar uma nova Constituição. E o Judiciário, ele é contra-majoritário, ele não é eleito, ele não passa essa ideia de eleição pela maioria. Então, como ele não é eleito, ele não poderia representar. Então, para Carl Schmitt, o chefe de Estado, provavelmente nas democracias modernas, é que devem ter a última voz de intérprete da Constituição. De uma maneira geral, a gente entende essa neutralidade jurídica como a tese vencedora, e as grandes democracias do mundo, quase todos os países, entendem que é o Tribunal Constitucional ou a Suprema Corte que deve ter a última palavra na interpretação da Constituição. Para finalizar agora mesmo, que já está acabando nosso tempo, o tempo voa aqui, eu tenho um caso Marbury versus Madison, onde depois vocês podem pesquisar no material de vocês, se eu não me engano está no tema 3, onde teve uma disputa sobre nomeação de juízes. Nos Estados Unidos, o presidente tem um pouco mais de poder
do que aqui no Brasil, nessa questão do judiciário. Ele nomeia não só os membros da Suprema Corte, ele nomeia também o presidente da Suprema Corte, do Tribunal Constitucional, e nomeia também juízes federais. Então, teve uma disputa, tá? E o resultado, só para vocês entenderem, que já está acabando o nosso tempo, foi que a Suprema Corte, o Tribunal Constitucional dos Estados Unidos, não poderia decidir contra o presidente naquela determinada questão, que era uma questão de discussão constitucional. Isso gerou várias repercussões. A mais importante é que desde essa decisão do caso Marbury versus Madison, e eu vou pedir para vocês verificarem no material de vocês, que é muito interessante, ficou compreendido e aceito, e isso se difundiu por todos os países, ou pela maioria dos países no mundo, que em caso de controvérsias constitucionais, quem deveria deliberar, quem deveria ter a palavra, seria o Tribunal Constitucional. Bem, eu acho que a gente já fica por aqui. Para fechar mesmo, eu queria só falar que a gente tem a ideia de racismo estrutural, que eu já ia passar por ele, já estourei meu tempo, mas é 2 minutos, acho que dá tempo. Nós temos a ideia de racismo estrutural, que é a dificuldade que nós temos de garantir igualdade para determinados grupos dentro da sociedade, seja na questão do mercado de trabalho, seja no acesso à justiça. E essa dificuldade oriunda desse racismo estrutural que afeta os negros e pardos nesse país, que é composto majoritariamente por negros e pardos, dificulta também que determinados grupos saiam desses bolsões de miséria. Por isso que é tão importante essa política social, políticas de cota. Só para a gente entender, nós temos uma média de 65% da população brasileira que só tem acesso a menos de 10% das riquezas. E vamos ver se dá tempo. Não. E aqui eu agradeço muito a vocês. Passei um pouquinho do tempo, mas eu acho que ficou claro, eu acho que a gente conseguiu trabalhar bem. Foi um prazer estar com vocês. Deixem suas dúvidas com a professora Cíntia, que eu agradeço de antemão pelo auxílio. Agradeço também a Estácio por ter me dado a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter colaborado. Fiquem tranquilos, leiam o material. Eu já li algumas vezes, ele está muito bem organizado. E eu desejo uma ótima sorte para vocês, que vocês possam desfrutar, aproveitar dessa reta final aqui na Estácio. Muito obrigado e até a próxima.